Bom dia, senhor presidente. Bom dia novamente, todas e todos os deputados, todos presentes. Solidarizar com a deputada Lidiane. Imagina a dor, principalmente logo no período, no Dia das Mães, toda a força, toda a nossa solidariedade. E principalmente por ser tão jovem, 51 anos, que ela esteja lá acolhida, Nossa Senhora, e toda a espiritualidade do bem. Antes de fazer as falas, senhor presidente, quero saudar e também dar um bom dia a todas as alunas e alunos do Colégio Dinâmico e Michelangelo, que eu já tive a oportunidade de fazer palestra quando eu fazia mestrado em educação, falar sobre respeito, diversidade. Fico muito feliz, então, parabenizar a coordenação, os professores dos dois colégios, que trouxeram vocês aqui para conhecer melhor aqui esse espaço, a Casa do Povo Sergipano. E eu fico muito feliz, por ser, se vocês não sabem, eu sou Linda Brasil, a primeira mulher trans, deputada estadual de Sergipe, vereadora. Então, saber que vocês estão aqui acompanhando os trabalhos é muito importante para que vocês, quem sabe, um dia se interessem também pela política institucional e vocês possam contribuir para a nossa democracia. Senhor presidente, hoje, às 17 horas, em frente à Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, acontecerá um protesto, porque faz um ano que o concurso da CEMED Aracaju foi homologado sem que todos os aprovados das vagas imediatas fossem convocados e convocadas, e esta era uma promessa da atual prefeita de que convocaria todas as pessoas aprovadas e também na lista de espera. Eu queria exibir uns vídeos e parabenizar a auto-organização dos concursados e concursadas que estão se mobilizando para garantir um direito, porque concurso público é fortalecer a educação pública. E é inadmissível, como acontece também com o Estado, que tenha um número tão elevado de professores que são contratados em caráter temporário, que deveria ser uma exceção e não uma regra, como acontece na maioria dos casos dos municípios e também do nosso estado. Por favor, solte aí os vídeos, tem dois vídeos. Emília, o ano era 2025 e nós estávamos comemorando um cenário histórico na capital de Aracaju. A primeira mulher prefeita eleita da nossa capital. Muitos de nós celebramos e realmente acreditamos que seria uma gestão diferenciada. E então, veio a tão sonhada homologação. E com ela uma promessa de fazer história e de deixar um legado nessas convocações. E isso acendeu uma esperança enorme no coração de cada aprovado. E você que está aí me assistindo, lembra quando ela falou que iria convocar os 425 professores aprovados nas vagas iniciais até janeiro de 2026? Pois bem, hoje a prefeita diz que não fez essa promessa e comemora a todo tempo que já convocou 70% desse número inicial. Mas lembre-se, prefeita, não somos apenas 425. O cadastro de reserva existe e é extremamente necessário para suprir as demandas da rede municipal de Aracaju. Cumprimos a nossa parte, prefeita. Aguardamos até hoje, dia 31 de janeiro, para que a senhora concluísse a convocação desse número inicial de professores, cumprindo a sua palavra. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Por esse motivo, convocamos a todos os aprovados do concurso para uma grande manifestação no dia 5 de fevereiro. Nesse dia, a aula será na rua. Vem!
Esse foi um vídeo que elas fizeram no início do ano, mas ontem, e elas publicaram hoje, fizeram outro vídeo convocando, né, todos os aprovados e aprovadas e todos aqueles que lutam a favor do concurso público, porque através do ingresso no serviço público por concurso público que a gente fortalece a nossa educação e também a administração pública. Por favor, solte aí o vídeo. Boa noite. Boa noite! Vocês são aprovadas no concurso SEMED de Aracaju? Sim, somos. Olha o que a Prefeitura Municipal mandou para vocês. Bolo! Tá vendo esse bolo aqui? Parece bolo. Tem cara de bolo. Mas É na uma verdade, ironia, viu? A prefeita deu um feito. bolo realmente nos Assim aprovados. também tem sido a gestão da educação municipal de Aracaju. Parece valorização da escola pública. Parece compromisso com a educação. Mas, na verdade, não é. Valorizar a educação não é manter centenas de contratos precários. Aumenta aí, por favor, porque Valorizar a a zoada está educação muito é garantir grande. estabilidade de ensino. E isso só se faz com professores efetivos aprovados em concurso público. Valorizar a escola pública é respeitar a própria Constituição Federal, que estabelece no artigo 206, inciso 5º, que o ingresso na carreira do magistério público deve ocorrer exclusivamente por concurso público e prova de títulos. E esse bolo não é apenas dos aprovados, é de toda a sociedade aracajuana, que merece uma educação de qualidade, com professores efetivos em sala de aula. Um ano de homologação do concurso público SEMED Aracaju. E os aprovados realmente não têm o que comemorar. Então, nós estamos aqui para convidar toda a sociedade aracajuana e todos os políticos que são a favor do concurso público para participarem hoje, dia 12 de maio, de um ato na frente da SEMED, às 17 horas. Nós iremos comemorar o aniversário da homologação do concurso com o bolo da prefeita Emília nos aprovados. Parabenizar a comissão dos aprovados e aprovadas da SEMED, porque a gente sabe a importância da convocação, não só aquelas vagas que eram as vagas, né, que foram destinadas, mas também do cadastro de reserva, porque foi uma promessa também. E essas contratações é porque existem já decisões em que as prefeituras não podem manter um número tão grande, né, de professores e professores que são admitidos em caráter de contratos temporários. Esses contratos deveriam ser para compor, né, uma falta por doença, por licença maternidade, e não como acontece, que muitas das vezes chega a mais de 50% do quantitativo de professores e professoras. O mesmo, infelizmente, que acontece com o estado de Sergipe. Também os aprovados e aprovadas do concurso da SEED, da Secretaria do Estado da Educação, estão reivindicando a mesma coisa. E é importante que tanto o governador Fábio como a prefeita Emília convoquem e admitam urgentemente esses profissionais, porque isso é fortalecer a educação pública, porque enquanto a prefeita e o governador não convocam os aprovados, temos visto na educação, tanto de Aracaju como do estado do Sergipe, a falta de vagas, né, e de professores, né, há um remanejamento muito grande, principalmente em creches, e a constante reclamação de responsáveis por estudante de que falta apoio escolar. Estamos vendo salas sem professores efetivos, crianças prejudicadas pela troca constante de profissionais e uma educação precarizada, porque essa troca, senhor presidente, de profissionais acaba prejudicando o processo de ensino-aprendizado, porque os alunos e alunas acabam criando vínculo com aqueles professores e essa troca constante acaba prejudicando também
o processo de ensino e aprendizados. Estamos vendo salas sem professores efetivos, crianças prejudicadas, né, diariamente, e vemos que a prefeita está fazendo tudo ao contrário do que ela, como vereadora, defendia para a educação. Foram anos sem concurso para a categoria e existe uma grande demanda. A prova disso são os contratos temporários. Existem centenas de aprovados no cadastro reserva, aguardando uma oportunidade. E é importante lembrar, cadastro reserva também é aprovado, porque é isso que eles estão reivindicando. Mesmo no cadastro reserva, se há uma demanda do município, também eles deveriam ser convocados. E, recentemente, né, o STF reforçou algo que já está na Constituição. Contratação temporária deve ser exceção e não regra, como acontece em Aracaju e no estado de Sergipe. A regra é o ingresso através do concurso público. E o protesto dessas pessoas é pela educação pública, é pelas crianças de Aracaju que precisam de estabilidade, vínculo e continuidade no processo de aprendizagem. Então, toda a minha solidariedade, né, aos aprovados e aprovadas. Tenho outra agenda hoje à tarde, mas irei fazer um esforço para comparecer, para demonstrar meu apoio nesse momento tão especial. Também, senhor presidente, eu queria falar sobre duas reportagens que a Mangue Jornalismo, né, publicou recentemente. A primeira, né, foi publicada ontem, que é sobre Sergipe, né? A manchete é o seguinte: Sergipe é o único estado do Brasil que aplica o menor percentual de cotas raciais em concursos públicos. E, apesar de quase 80% da população de Sergipe se autodeclarar preta ou parda, segundo dados mais recentes do IBGE, o estado chefiado por Fábio Mitidieri, essa é a nota da publicação, é o único do Brasil que adota um percentual mínimo irrisório de 10% de cotas raciais em concursos públicos. O alerta sobre esse alerta está numa pesquisa elaborada pelo CEPEG, Antidiscriminação, que é um grupo de pesquisa do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Já parabenizo aí o professor Ilziver e todos que compõem o CEPEG, né, compõem essa pesquisa e esse levantamento. E a capital sergipana também segue o mesmo padrão de atraso. Aracaju mantém o índice de 10%, enquanto cidades como Recife, Salvador, São Luís já adotam 30%, né, nas cotas raciais nos concursos públicos. E outras capitais nordestinas também já trabalham com percentuais mínimos de 20%. Então, toda a minha solidariedade também, né, demonstrar o meu apoio a essa pesquisa tão importante do Departamento de Direito da UFES e pela Mangue Jornalismo, que também hoje publicou, senhor presidente, outra matéria muito importante sobre algo que a gente vem denunciando aqui desde o início da nossa atuação dessa legislatura, que é a questão da fiscalização ambiental, porque a ADEMA mantém comissionados em fiscalização ambiental, mesmo após ordem judicial proibindo, né, que esses comissionados façam fiscalização ambiental. Essas denúncias trazidas à luz por mais essa reportagem investigativa
da Mangue Jornalismo, e segundo a reportagem, a ADEMA, que é a Administração Estadual do Meio Ambiente, mantém comissionados em fiscalização ambiental, mesmo após a Justiça indicar a necessidade de concurso público. E pasmem, presidente, um deles é réu por fraudar licenças do órgão. E a recente decisão da 12ª Vara Civil de Aracaju, detalhada pela reportagem, foi categórica ao expor as entranhas de uma estrutura paralela na autarquia, né, que já vem sendo investigada aí há muito tempo. O magistrado reconheceu que atividades típicas de Estado, como fiscalização e licenciamento, foram usurpadas por uma rede de cargos comissionados e servidores cedidos. O conteúdo da reportagem revela que a ADEMA, após quase 5 décadas sem concurso público, parece ter se viciado em um modelo de gestão que ignora a competência técnica e, de forma assintosa, as determinações do Poder Judiciário e do Ministério Público de Sergipe, desrespeitando as decisões. É inadmissível que o órgão responsável por proteger patrimônio natural tenha consolidado uma operação baseada em vínculos precários e politicamente influenciáveis, contornando sistematicamente a lei. O que assistimos agora, segundo os dados apurados, ultrapassa o limite da negligência. E finalizo exigindo que o governo do Estado e a ADEMA interrompam esse ciclo de desobediência e desrespeito às decisões judiciais e que valorize esse órgão tão importante, porque a gente sabe os prejuízos, né, dessas licenças ambientais, né, que muitas das vezes são feitas, né, são entregues de forma irregulares. É urgente que o plano de regularização seja cumprido e que os aprovados no concurso de 2024 sejam todos convocados para ocupar as vagas que hoje são preenchidas irregularmente por cargos de comissão. Esta casa não pode silenciar enquanto o meio ambiente de Sergipe é gerido com um balcão de cargos em total desrespeito à transparência e à moralidade administrativa. Então, espero, né, que a gente vai acionar tanto o governo do Estado como a ADEMA para que essas convocações, essas contratações sejam realizadas e também acionar a justiça, se possível, contra essas admissões de comissionados de forma irregular. Por fim, senhor presidente, na última quarta-feira, eu fui em Itabaiana. Eu tive 3 agendas lá, importantes, né? A primeira, eu dei uma entrevista lá na FM Capital, falando sobre várias questões e principalmente falando sobre o movimento Somos Todas e Todos Professores, que é um movimento organizado por profissionais, cuidadores e cuidadoras, a maioria é cuidadora, né? Só tem um cuidador, na verdade, são 20 na média, né? E de cuidadoras, e tem um cuidador lá infantil em Itabaiana, porque já existe a lei, que é a lei número 15.326 de janeiro deste ano, que determina que esses profissionais tenham os mesmos direitos e tenham também o pagamento do piso salarial. E o objetivo dessa reunião foi assegurar, né, e dessa luta, o enquadramento desses cuidadores
que são concursados e que têm nível superior, que são as condições para que sejam equiparados os mesmos direitos aos profissionais do magistério, né, com esse movimento. Tem mais 2 minutos, deputada. Obrigada, senhor presidente. E a reunião com esse movimento, né, somos todas e todos professores, visando garantir que seja cumprida essa lei nacional que reconhece professoras e professores de educação infantil como integrantes do magistério e tenham, né, direito ao piso salarial. Alguns municípios já regulamentaram, alguns não. Eu já disse aqui outra vez, né, Santa Rosa de Lima, deputado Jorginho Aragel, foi o primeiro município, né, a minha terra natal, a regulamentar essa lei, né, equiparando os mesmos direitos. Então, parabenizar o prefeito lá de Santa Rosa e cobrar, né, que os outros prefeitos, não só de Itabaiana, como eu já fui em Itabaiana, né, que envie, né, a lei para a Câmara Municipal, como aconteceu em Santa Rosa, para regulamentar. O movimento também provocará formalmente o Ministério Público Estadual para que seja instaurado procedimento administrativo ou inquérito civil visando o ajuizamento da ação civil pública, um ACP, para forçar que que não só Itabaiana, mas que os outros municípios também tenham o direito, né? O Sintese está, né, dando apoio, né, para que esses profissionais tenham seu direito. E, por fim, senhor presidente, eu só tenho meio minuto, mas eu quero dizer que também eu fui na delegacia de Itabaiana, que eu fui depor, porque a nossa mandata entrou com uma representação no Ministério Público contra um vereador, né, que no mês de abril, no início desse ano, não estou lembrado da data certa, ele, né, lá na tribuna e como jornalista, acabou cometendo um crime de racismo transfóbico. Deputado Jorge, Vossa Excelência é o próximo inscrito. Senhor presidente, eu concedo 5 minutos do meu tempo para a deputada concluir. Deputada, Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Senhor é generoso. Obrigada. Obrigado, George. Você é muito gentil. E poder finalizar, porque eu fui depor, porque, como eu estava dizendo, né, eu estava falando mais rápido por causa do meu tempo, foi o seguinte, no início desse ano, esse vereador que é radialista, que depois que eu fiquei sabendo que ele gosta, né, de causar, né, com falas machistas, LGBTfóbicas, ele, né, cometeu um crime de racismo transfóbico. Eu entrei, deputado George, com a representação no Ministério Público. O Ministério Público aceitou e encaminhou o processo lá para a delegacia fazer a apuração, a investigação, né? E eu não gosto nem de citar o nome, porque, infelizmente, alguns políticos, Pato Maravilha, principalmente da extrema-direita, que muitas das vezes não têm projetos, não têm propostas, usam desse artifício de causar polêmica, de xingar, de querer, né, retirar direitos, né? Eu fiquei sabendo aqui que uma vereadora quer protocolar, ó, senhor presidente, o absurdo que ela quer fazer. Ela quer protocolar um projeto para que a Aracaju, Jéssica, impeça nós, mulheres trans e travestis, de usar banheiro feminino, como aconteceu lá em Cuiabá. Ela quer fazer o mesmo aqui. É uma forma, né, de causar polêmica. Mas imagine, né, impedir, né, não só nós, eu mesma frequento banheiro feminino desde quando eu fiz minha transição, nunca tive nenhum impedimento, e uma parlamentar que desde trabalhar, né, para garantir direito, pessoas passando fome, como aconteceu recentemente de pessoas precisando de moradia, que moram em ocupação, o parlamentar está preocupado onde eu vou fazer,
Nós, mulheres trans, vai impedir a gente de fazer nossas necessidades fisiológicas. E isso demonstra que são, né, parlamentares que não têm projeto, não têm proposta, não têm nada, e que só se elegeram através de polêmica, né, de perseguição e de discurso de ódio, né, na internet. Mas a nossa resposta, eu não divulgo muito, né? Eu tenho mais de 50 projetos, deputado George, ou processos na justiça, mas eu não divulgo o nome, deputada Áurea, porque é isso que eles querem. Pode prestar atenção, que usam, né, dessa polêmica, desse sensacionalismo, para poder ter like e visibilidade. E só que, ultimamente, né, algumas pessoas estavam me cobrando que eu não tinha ido em Itabaiana, não sei o quê, aí eu estou trazendo aqui, né, esses exemplos, né, de atuação lá em Itabaiana, e que a gente, mesmo que a gente não divulgue, qualquer crime de caráter machista, misógino, LGBTfóbico, racista, capacitista, nós denunciamos, né, porque hoje, né, a LGBTfobia, o projeto de criminalização da misoginia já foi aprovado no Senado, falta aprovar também lá na Câmara dos Deputados. É isso, meu muito obrigada. Mais uma vez, parabenizar e sejam bem-vindos, alunos, aqui ó, na Casa do Povo, que também é uma casa da diversidade, né? Uma casa que todas e todos nós podemos ocupar, porque é o local, né, da diversidade do povo sergipano. E obrigada, senhor presidente, obrigado, deputado George Passos, por ter cedido os seus 5 minutos. É isso, senhor presidente, meu muito obrigada. Até amanhã. Deputado Jorge Passos, Vossa Excelência tem a palavra. 15 minutos para Vossa Excelência.